quero ser respeitada também. É uma via de mão dupla. Mas me incomoda, porque eu não sou burra e nem vocês. Me incomoda quando eu vejo movimentos falsos. Me incomoda quando eu vejo algumas páginas, alguns portais, algumas pessoas tentando criar movimentos, tentando criar protagonistas, tentando colocar vilões, ou criticar além da conta, ou elogiar além da conta, aquilo que de fato não está acontecendo. A gente tem que trabalhar com material real. Eu não posso chegar aqui para vocês e tentar criar um herói dentro desse BBB que não teve. Eu não posso chegar aqui para vocês e tentar criar um vilão, uma pessoa odiada, porque também não teve. O que eu posso, no mínimo que me dá direito, é trazer os fatos. Lógico que tem gente que deu ranço na gente, tem gente que a gente se conectou, tem gente que irritou no jogo, mas nada além do que a gente está vendo. A Renata não fez nada que justificasse as pessoas odiarem tanto ela. Isso me incomoda, porque eu olho e falo, que porcaria de movimento é esse? O que a menina fez de tão grave para ser cancelada nessa forma? Isso, para mim, isso me incomoda, porque não aconteceu nada, não há argumentos na vida. Não é só porque eu sou jornalista, porque como jornalista é natural. Esse ano eu completo 28 anos de carreira. É lógico que, como jornalista, nunca na minha vida eu entrei ao vivo para falar o que eu achava de um crime. Nunca na minha vida eu entrei ao vivo para dar, olha, Sônia, a minha opinião sobre o caso Isabela Nardoni é isso, isso, isso. Não existe isso. O jornalismo sério pede que você se atente aos fatos. Você vai lá, entrevista delegado, promotor, assassino, pai de vítima, mas o jornalista, ele tem que se atentar aos fatos. Mas mesmo que eu não fosse jornalista, é o senso de justiça que eu fui criada. Eu fui criada num lar de senso de justiça. O senso de justiça é isso. O senso de justiça é você assistir a uma coisa e conseguir ter discernimento suficiente para analisar. Isso é grave, isso é muito grave, isso é pouco grave, isso é... Independentemente para quem você torce. Não é sobre torcida que eu estou falando, gente, é sobre caráter. É sobre a gente aqui do lado de fora, por mais que sejamos movidos pelo amor e pelo ranço, que eu já falei disso, ao se tratar de reality, a gente tem que ir além. A gente tem que, no mínimo, respeitar os fatos. 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 Eles acontecem, são concretos. Não são abstratos, não são devaneios, não são coisas criadas pela nossa cabeça. Não existe eu vir aqui e querer levantar um movimento que não aconteceu. Isso me incomoda. Por isso eu fiquei pé da vida, quando no Paredão 10 começaram a querer culpar o público como se a Aline fosse a protagonista. Eu já falei isso várias vezes e não vou repetir. Quem quiser me acompanha até em outros momentos, que eu já falei na live. Mas assim, parem de falar uma coisa que não é verdade. Não era verdade aquilo, ela não era uma protagonista espetacular e que era indispensável, como se ela dependesse dela, um BBB que já estava flopado. Isso me incomoda. E de repente agora a Renata é cancelada. Essas coisas me incomodam. Bora falar de reality. Bora pontuar as coisas. Bora elogiar um, criticar o outro, achar que está insuportável. No jogo, mas bora jogar real. Como é que eu posso ter cara de entrar aqui com vocês e mentir, e viajar? Eu já falei isso. Eu tenho o meu canal. Ele está crescendo organicamente, com carinho, com respeito. Respeito todo mundo, os meus colegas, páginas. Me baseio muito no que a gente vê nas enquetes, nas parciais de outros lugares, porque eu confio nisso. Só que tem uma coisa que a gente não pode abrir mão. Lucidez, amores. Lucidez. Não aceitem, não sejam manobra de manipulação de nada. Eu falo isso desde o ano passado, que eu fazia lá no Link e tal, que é quando eu tenho contato mais direto com vocês. Quando eu era repórter, eu não ficava entrando ao vivo no programa falando essas coisas, porque não era o meu papel de repórter. No meu canal, e quando eu apresentava o Link Podcast, aí sim era o meu papel, né, de estar à frente aqui, eu, vocês e eu. No meu canal eu tenho mais liberdade ainda. Então, cuidado com aquilo que é baseado no desespero. O desespero leva a gente para lugares obscuros.
O desespero do BBB em fazer esse jogo virar está levando o BBB para lugares obscuros, de votação duvidosa, de possível fraude, de manipulação na cara larga, de ficar tem quem tem que ficar, sair quem tem que sair. Isso é desespero. O desespero de no Paredão 10 quererem colocar a Aline como protagonista, desespero. O desespero da Aline, que quando lá dentro deve ter ouvido um papinho da psicóloga para ela se movimentar, e por causa do desespero ela se movimentou toda errada, gritando e tal. O desespero leva as pessoas para lugares desconhecidos, lugares obscuros, lugares duvidosos. O desespero por talvez engajamento, eu não sei. Eu já falei isso para vocês desde o ano passado. Falar mal do Davi estava dando engajamento. Fala bem do Davi, agora dá engajamento. Nessa edição. Fala bem de fulano, bora que dá engajamento. Agora fala mal, eu não vou fazer isso. Eu não vou seguir manada nenhuma. Eu vou falar o que eu sinto. O que eu sinto. O que eu sinto, vai ter gente que vai se identificar e vai ter gente que não vai. E tudo bem, porque a gente não é obrigada a concordar com as pessoas o tempo todo. Eu não quero que concordem comigo. Eu só gostaria, e isso sim me deixa feliz, que pelo menos o que eu falo aqui faça um pouquinho de sentido para você. Para cada um bonitinho que está aqui. Não precisa concordar comigo. Não é sobre gostar ou não do Vini, da Renata, do Diego, da Vitória. Eu não estou falando disso, gente. Eu estou falando de algo muito maior. Porque daqui a pouco vem outro reality, daqui a pouco vem outro reality, daqui a pouco vem uma fofoca poderosa. Não importa. Não importa sobre o que nós estamos falando. O que vai me deixar feliz, nem que seja, sabe? É para você aí do outro lado compreender. Cuidado, não seja nunca, não faça parte nunca, não aceite nunca ser só um objetozinho assim de manobrinha, sabe? De seguir uma manada, de seguir um volume maior, porque é mais difícil seguir o volume menor. Às vezes a gente vai estar junto com o volume maior. Epa, bora pra festa. E às vezes a gente vai estar no volume menor. E a gente vai estar do mesmo jeito. Epa, bora. Contanto que vá de acordo com as suas convicções. Contanto que vá de acordo com aquilo que você sente. Com aquilo que faz sentido para você. Então, cuidado. Porque o que eu vi nessa edição de Big Brother Brasil 25 é uma coisa tão pautada no desespero, tão pautada, né? Porque se a gente falar de um jeito bem bobo, ai, que BBB flopado, ai, que reality porcaria, ai, que elenco fraco, ai, a Globo é não sei o que. Se a gente falar como pontas soltas, ok, cada um aqui está seguindo sua vida normalmente. Mas quando a gente pega tudo isso, coloca no mesmo lugar, percebam como é mais relevante. É além, é além. A gente pode parar de assistir agora, eu abrir meu canal e a gente falar de outra coisa? Óbvio. Por que a gente insiste nisso? Porque a gente gosta. Por que a gente está aqui, ó, meus amores aqui comigo? Por que mesmo diante de tudo isso a gente está aqui e conversa e levanta? Porque quer queira, quer não. Quer queira, quer não. Estar aqui com vocês e no meu canal não é só para falar quando algo está dando certo. Não é só para a gente debater aquilo que está dando certo. É para a gente debater aquilo que está errado também. É um BBB ruim? Vamos analisar e os desdobramentos disso. Concordo? Então, hoje, a gente tem um paredão. A gente tem um paredão. E a gente tem, ao mesmo tempo, denúncias de uma falta de transparência. A gente tem 2 caminhos, ou 3 caminhos. Ou a gente não vota, ou para de ser combustível de reality, ou a gente vota, engaja, conversa, troca ideia e traz as coisas, mas tenhamos a lucidez de que pode estar rolando uma coisinha meio... Vai sair quem tem que sair, vai ficar quem tem que ficar, e o público talvez não seja tão soberano como deveria ser. Ou o terceiro caminho é, vamos fechar os olhos e acreditar que, de fato, o seu voto está certinho e que está acontecendo o que tem que acontecer, que é a vontade popular. São esses 3 caminhos. E talvez, ao longo aqui das nossas lives, eu trabalhe sempre os 3 caminhos. Mas, de fato, vamos continuar aqui, que é o mais importante. Só cuidado, fiquem muito atentos a isso. Porque esse BBB traz para a gente
esse resultado também. Virão outros realities. Virá outro BBB 26, eu espero. E a gente vai continuar curtindo. Mas só não aceitem. Não aceitem isso. Não aceite que o seu voto é jogado no lixo. Não aceite que você vá lá, pôr o seu CPF e já tem alguém. Bora falar. Pelo menos falar. Vamos fazer barulho, porque eu acho que o meu papel aqui, o de vocês, aqui ou nas páginas sociais, onde vocês se sentirem à vontade, é pelo menos fazer barulho. E focar no G-Show. Lá é o voto. A gente traz as enquetes, porque elas acabam trazendo pelo menos uma leitura, um parâmetro do que pode acontecer. As enquetes, não necessariamente, eu acho que na maioria das vezes elas acertam. Na maioria